Recebeu o diagnóstico de dislipidemia? Meu Deus, o que é isso? Não precisa se apavorar, eu vou te explicar o que é. A dislipidemia é o desequilíbrio entre o colesterol total e as suas frações dentro do nosso organismo. Ou seja, é quando o colesterol total, o LDL e os triglicéridos estão acima dos valores permitidos e quando o HDL está abaixo desses valores. E por que a gente tem que se preocupar com esse desequilíbrio? O LDL, ele é o colesterol ruim, é aquele que prejudica o nosso corpo, uma vez que ele leva o colesterol do nosso fígado para os nossos tecidos e para os nossos vasos, podendo formar placas de gordura. E a depender do tamanho dessas placas de gordura, elas podem obstruir os vasos sanguíneos, impedindo que o sangue chegue em algumas regiões importantes, como por exemplo o cérebro, causando um acidente vascular cerebral ou conhecido derrame, e também ela pode não chegar ao coração. Quando esse sangue não chega ao coração, ele ocasiona o infarto. Então, por isso, a gente precisa ter os valores adequados. Eles são importantes sim para o nosso corpo. Nós devemos ter quantidades de LDL, HDL e os triglicéridos. Porém, eles não podem estar em excesso. Já o HDL, ele é conhecido como bom colesterol. É aquele que vai varrer toda a sujeira que o LDL fez. Ele faz o transporte reverso, contrário. Ele pega esse colesterol dos vasos e dos tecidos e leva para o nosso fígado para que a gente possa metabolizar, utilizar e mandar esse colesterol embora. Mas não precisa se apavorar. Se você recebeu o diagnóstico de que está com colesterol alto, LDL alto e o HDL baixo, eu vou te contar alguns alimentos que podem minimizar esse desequilíbrio e evitar as consequências negativas da dislipidemia. Para a gente começar, eu vou falar sobre as fibras. A gente precisa aumentar o consumo de fibras. E como eu vou fazer isso? Aumentando o consumo de frutas, verduras e legumes durante o nosso dia a dia. É essencial que a gente aumente o consumo de saladas, principalmente saladas cruas, que vão ofertar fibras que são responsáveis por diminuir a absorção desse colesterol dentro do nosso organismo. Aveia, linhaça, chia e psyllium também são alimentos que vão ofertar fibras e que são necessários para a gente fazer um bom controle desse colesterol. Outra dica é aumentar o consumo de gorduras boas. As gorduras, elas têm sim funções importantes no nosso organismo e a gente deve consumi-las. Porém, a gente deve se atentar à qualidade e à quantidade no consumo dessas gorduras. Então, quem são os alimentos que ofertam gorduras boas? Os peixes, como atum e sardinha, que vão ofertar o ômega 3, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, o próprio amendoim, o abacate e o azeite de oliva extra virgem, que a gente pode utilizar também juntamente com a salada crua, ofertando aí gorduras boas para o nosso organismo. Já as gorduras ruins, essas é que devem ser evitadas. E onde eu encontro essas gorduras? Nos alimentos industrializados, como pães, bolos e biscoitos. A gente também encontra na margarina. A manteiga em excesso pode ser prejudicial também, provocando esse desequilíbrio do colesterol. Queijos amarelos, como por exemplo o queijo coalho e o requeijão manteiga. E para substituir a margarina e a manteiga, eu vou lhe dar uma dica. Vocês podem estar utilizando queijo ricota em pasta ou requeijão cremoso light. Ele vai ofertar muito mais proteína e gorduras boas para o nosso organismo. Mais uma dica é reduzir o consumo de embutidos, mortadela, salsicha, salame, linguiça. Esses devem ser evitados, porque eles têm as gorduras saturadas que são responsáveis por entupir os nossos vasos, formando aquelas plaquinhas de gordura, como eu já falei para vocês. Limitar o consumo de carnes vermelhas é importante. A carne vermelha, ela tem uma quantidade muito grande de gordura saturada. Então, o ideal é que a gente faça o consumo 2 vezes na semana e que tenha preferência às carnes brancas, como frango, peixes, nas suas preparações assadas ou cozidas. E não esqueçam de retirar a gordura aparente que fica nas carnes e a pele do frango e também do peixe. Em relação ao aumento dos triglicerídeos, é importante a gente controlar a quantidade de álcool. O álcool tem uma influência muito grande nos valores dos triglicéridos e também o carboidrato simples, pão, farinhas,
macarrão, arroz branco, eles acabam sendo fontes de carboidrato que em excesso podem aumentar os triglicéridos. Então, uma dica é substituir esses alimentos pelas suas versões mais saudáveis. O pão integral, o arroz integral, as raízes e tubérculos, macaxeira, batata doce, inhame, para a gente estar ofertando carboidrato de qualidade e conseguindo controlar as quantidades dos triglicerídeos. E por fim, a prática de atividade física. Ela vai conseguir controlar o peso e também aumentar o HDL e colesterol. Então, um dos fatores que mais está associados ao aumento do HDL, que é o colesterol bom, é a atividade física. Então, por isso, coloque a sua em dias. E agora chegou a hora de revelar qual alimento que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa cozinha, porém muitas vezes a gente utiliza errado e que é ponto-chave no controle do colesterol, que é o alho. Normalmente a gente utiliza o alho refogado, com óleo, azeite ou até mesmo um pouquinho de manteiga para temperar algumas preparações. Mas para que o alho tenha o poder de controlar a quantidade de colesterol no nosso organismo, a gente deve consumir cru e de preferência mastigar esse alho ou amassar antes de engolir, para que o nosso corpo consiga liberar a alicina, que é a substância benéfica e que vai controlar a quantidade de colesterol dentro do nosso organismo. Mas atenção, a gente precisa também manter o equilíbrio, seguindo todas as outras dicas que foram passadas aqui para vocês. Agora que vocês já sabem sobre quais os alimentos que aumentam e quais os que controlam o colesterol total, é só colocar em prática e não se preocupar tanto com o que o colesterol total alto pode causar no nosso organismo.